Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se Salvos pela Graça. Salvos pela Graça. Queridos irmãos, de que forma nós seremos salvos? Será que é pelas nossas obras, aquilo que trabalhamos aqui na terra? Será que é pelas obras? Irmãos queridos, enquanto eu tocava essa música agora há pouco, o Espírito Santo falou para mim uma mensagem que o apóstolo Paulo falou. E eu chorei antes de começar a gravar para vocês. E a palavra está dizendo assim, ó: ninguém se salvará pelas obras. Ninguém se salvará pelas obras. Não adianta você estar presente dentro de uma igreja, trabalhando, prestando serviço. Não é pelas obras. Vamos entender o porquê. No Evangelho de João, no capítulo 1, de versículo 16 a 17, o apóstolo João nos diz assim: de sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Irmãos queridos, lá na época de Moisés, do endurecimento do coração do povo de Israel, Deus deu os mandamentos da lei, os 10 mandamentos, suas normas e seus preceitos. E João está dizendo assim, que de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Graça por graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés. As leis de Deus vieram através de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça, a salvação vieram por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Na carta aos Romanos, no capítulo 3, de versículo 21 a 26, o apóstolo Paulo nos escreveu: agora, sem depender da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela fé em Deus, em Jesus Cristo, para todos os que creem. Pois não há diferença. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E só podem ser justificados gratuitamente pela graça de Deus, em virtude da redenção no Cristo Jesus. É Ele que Deus destinou a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a fé. Assim, Deus demonstrou justiça, deixando sem castigo os pecados cometidos outrora, no tempo de sua tolerância. Assim também, ele demonstra sua justiça no tempo presente, a fim de ser justo e tornar justo todo aquele que se firma na fé em Jesus. Na carta aos Romanos, no capítulo 5, de versículo 1, Paulo também nos escreveu: assim, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, o Espírito Santo está afirmando mais uma vez para nós aquilo que o apóstolo Paulo citou em suas passagens bíblicas. Ninguém se salvará pelas obras, porque todos pecaram e todos estão sujeitos à lei de Moisés. E na lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés para distribuir ao povo, bastava você pecar em um mandamento.
E a pena desse pecado era a morte. Então não tem salvação. Ninguém será salvo, porque todos pecaram e não tem justificativa. Foi por esta razão que nosso Deus e Pai nos enviou o seu Filho amado aqui na terra, Jesus Cristo, o Senhor. E através do seu sangue derramado na cruz, ele leva consigo todos os pecados da humanidade. Agora, a partir daí, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. O Apolo nos fala que agora, sem depender da lei de Moisés, a justiça de Deus se manifestou atestada pela fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus, ela se manifestou atestada pela fé que nós temos no Filho dele, em Jesus Cristo, nosso Senhor, para todos os que creem nele. Pois há uma diferença. Pois não há diferença. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Se todos pecaram, não tem salvação. E só podem ser justificados, a justificação pela fé, só podem ser justificados gratuitamente. Grátis, de graça, gratuitamente, pela graça de Deus, em virtude da redenção do Cristo Jesus, em virtude do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. E é Jesus, é ele que Deus destinou a ser, por seu próprio sangue, por próprio sangue de Cristo, instrumento de expiação mediante a fé. A nossa fé em Jesus, no Filho de Deus. Assim Deus demonstrou sua justiça, deixando sem castigo, os pecados cometidos outrora, no passado, no tempo de sua tolerância, onde Deus estava sendo tolerante. Assim também ele demonstrou sua justiça no tempo presente, no tempo de hoje, a fim de ser justo e tornar justo todo aquele que se firma na fé em Jesus. Se você se firmar na fé em Jesus, entregar a sua vida para Jesus, para o Filho de Deus, você será salvo. Você será salvo pela graça. A graça que veio do amor de Jesus e do Pai por nós. Pois se fosse através da lei de Moisés, seríamos condenados. Mas a graça vieram por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa justificação vem através da fé. E essa fé só pode ser naquele que morreu na cruz por nós. Em Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Redentor. Pois só Ele nos dá a salvação. Só Ele pode perdoar os pecados da humanidade, os nossos pecados. Só Ele pode colocar o Espírito Santo dentro de nós. E só Ele pode nos dar a vida eterna. E tudo isso é de graça. Nós só precisamos reabrir a porta para o Senhor e nos entregarmos ao Senhor, acreditando nele, tendo fé nele. Aí a justiça de Deus se fará e nós seremos salvos pela graça, não pelas obras. Pelas obras não seremos salvos, mas pela fé seremos salvos. Em nome de Jesus. Amém.